Bem-vindos de volta ao 2º Congresso Gaúcho Assosíndico RS Experience 2022, Síndico em Transformação. E dando continuidade à nossa programação, chamamos ao palco Ricardo Carpá. Principal referência nacional na formação de síndicos profissionais, Ricardo é especialista em condomínios com mais de 20 anos de atuação. Ricardo é diretor da Gabor RH e da certificação Síndico 5 Estrelas. Colunista do programa CBN, A Voz dos Síndicos, e apresentador do programa Condomínio em Pauta pela Conde TV. Passamos a palavra ao Ricardo, que nos trará a palestra O Síndico Líder na Era da Inovação. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, obrigado. Boa tarde, pessoal. O evento está maravilhoso. Parabenizar as meninas, as minhas meninas. Mas dizer que depois do almoço tinha que ser o Dirley aqui no palco. Porque o almoço o pessoal dá aquela relaxada e tal, aí tinha que ser o Dirley, não eu, entendeu? Mas tudo bem, o ano que vem a gente põe o Dirley porque ele não para um segundo. Deve estar pulando, deve estar em algum outro evento já dando uma palestra, falando de tecnologia. Depois nós temos que também passar o telefone do síndico, esqueci o nome dele. Jonathan. Tem que passar o telefone do Jonathan. Pessoal, prazer. Eu sou o Ricardo Carpati, sou diretor da Gabor RH, sou diretor da certificação Síndico 5 Estrelas. Já aqui temos 2 certificadas, que é uma coisa muito complicada de ser certificado. Temos alguns alunos queridos, tem um ali de chapéu que todas as aulas falava com a gente, no virtual. É um prazer muito grande estar aqui, encontrar vocês. Não é fácil para a gente, eu estava conversando agora, não é fácil para a gente que roda o Brasil, né, palestrando, dando aula. Síndico não é fácil, né? Vocês trabalham à noite, vocês têm uma pressão muito grande dos condôminos, e aqui tinha esqueci o nome dela, desculpa, que estava sentada aqui, que estava falando da saúde mental, Andréia, e estava muito bem falando que as pessoas realmente não precisam ir muito longe, né? Saúde mental é uma coisa e tecnologia que não andam tão em sincronia. O que eu vejo que os especialistas falam é que a tecnologia ainda não foi tão bem entendida por a gente, né? Então, outro dia eu vi uma matéria, entrando aqui nessa frente, eu vi uma matéria que, antigamente, quem lembra daqueles cigarrinhos da Pan, vermelho, era cigarrinho. Aí virou depois lápis. Era um cigarrinho que era um menininho moreno com um cigarro na mão. Um menininho que devia ter 8 anos na foto. E as pessoas fumavam, as crianças fumavam antigamente. E dizem que o que a gente faz com os nossos filhos, né? Que hoje a minha filha de 3 anos, ela só almoça vendo o celular, é um crime. Falam que daqui a 20 anos vão olhar para trás como a gente olha para trás e fala, nossa, deixava as crianças fumar. Falam que tem uma relação comparativa a isso. Então, a tecnologia tem muita coisa positiva, mas, obviamente, como tudo, tem muita coisa negativa. E outro dia também vi Eu gosto muito de ler, né? Eu tenho um amigo muito bom meu, que eu encontro ele toda noite, que é o Kindle. Queria agradecer ao... Como chama o que era o dono, o presidente, o homem mais rico do mundo? Jeff. Exato, queria agradecer ele com essa inovação disruptiva. Aliás, inovação disruptiva é um assunto que a gente vai falar, a gente está falando de inovação hoje, e as inovações disruptivas, todo mundo aqui sabe o que é uma inovação disruptiva, não? Quem sabe o que é inovação disruptiva, levanta a mão, por favor. Inovação disruptiva? Não? Só? Inovação disruptiva é o seguinte, é algo que é criado e que muda totalmente por exemplo, smartphone. Se há 20 anos atrás perguntasse, fizesse uma pesquisa com todo mundo que utilizava celular, ninguém falaria, eu quero um celular que dá para entrar na internet, que dá para falar no WhatsApp. Não, foi um gênio chamado Steve Jobs que teve essa ideia e que teve uma inovação disruptiva.
Os outros celulares praticamente não existem mais, né? Praticamente não existe não smartphone. Hoje tudo é smartphone. O Kindle é uma inovação disruptiva. Todo mundo lia nos livros. Agora muita gente lê no Kindle. Não existia um Kindle. Então, inovação disruptiva é o Nubank. Todo mundo era do Itaú, do Bradesco, do Santander. Na época não lembro se tinha mais algum, porque mudou tanto a questão de Banespa, essas coisas. Mas veio o Nubank e teve um banco digital de inovação disruptiva. Portaria remota, inovação disruptiva. Hoje o Lê já levantou a mão e falou, oh, Glória, não esquece do meu depósito, para que eu estou falando da portaria remota da Porter. Mas brincadeiras à parte, a gente está falando de inovação hoje. E as inovações disruptivas são o que mudam o caminho do que está sendo feito até hoje. E são pessoas muito inteligentes que trazem inovações que mudam a tendência. Não é algo que vai sendo acrescentado, não é algo que vai sendo melhorado. Então, a gente tem hoje milhares de condomínios no Brasil que não tem mais funcionário, ou que tem um funcionário que não está fazendo controle de acesso. Essa é uma inovação disruptiva. Bom, isto posto, gostaria de falar também que a minha história no segmento condominial começou na gestação, tá? Porque meu pai tem uma administradora de condomínios em São Paulo há 46 anos, eu tenho 40, então minha família inteira sempre trabalhou com condomínios. Na época, meu pai e minha mãe tinham uma pequena administradora, depois o Rodrigo, que muitos de vocês conhecem, meu irmão Rodrigo Carpati, entrou na administradora, depois o Renato, que poucos conhecem, que trabalha nos bastidores, entrou na administradora, e eu fui o último, há 23 anos atrás, entrar para fazer a gestão também da administradora. E era uma pequena administradora, hoje essa administradora é uma administradora que administra grandes condomínios, condomínios clubes, condomínios referências, tem hoje em torno de 310 condomínios, mas tem em torno de 60 mil unidades condominiais administradas. Ricardo, por que você está contando isso? Porque eu acho que é importante a gente contar a nossa história, né? Quem está aqui falando no palco para vocês, né? Uma pessoa que nunca trabalhou com condomínios? Não, eu trabalhei, graças a Deus, e falo graças a Deus com condomínios, porque eu acredito que condomínio, quem trabalha com condomínio pode ter uma missão, né? A gente pode mudar a vida das pessoas, para melhor ou para pior. A gente cuida da segurança das pessoas, e aí quando eu falo de cuidar da segurança, quem lembra daquela criança, uns 2 anos atrás, que subiu de um prédio, não estava fechado da maneira correta, e a criança caiu e acabou falecendo. Então, uma mãe e um pai perderam um filho, também porque o síndico não fez de maneira correta. Nós temos também condomínios que caíram, né? Teve um em Fortaleza, lembra que caiu por falta de manutenção? O que aconteceu com o investimento dessas pessoas? Acho que em Fortaleza não tinha ninguém, sem falha a memória, não me lembro. Mas o que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceram com elas? O dinheiro dessas pessoas. Então, nós cuidamos, nós podemos melhorar a vida, que seja a qualidade de vida, comodidade, que seja a segurança, e com a pandemia, a segurança também é questão de saúde, né? E o patrimônio das pessoas. E quando nós pensamos em inovação, a primeira coisa que vem na cabeça é a gente quebrando a cabeça, né? A gente sentado. Então, foi dado para o Ricardo a missão, eu gosto, diferente do que alguns palestrantes que já trazem temas para as palestras, eu gosto de ser convidados com temas. Então, as meninas me convidaram com um tema e me passaram que era para falar a gestão do síndico líder nessa era da inovação. E quando nós pensamos em inovação, muitas vezes nós pensamos nisso aqui, ó, as pessoas sentadas, quebrando a cabeça para ter uma ideia brilhante. Gente, está errado isso. Quantas ideias brilhantes nós temos? Nós não temos que pensar em ter ideias brilhantes. O nosso objetivo tem que ser... O que é isso? Se adaptar às mudanças. Então, um camaleão se adapta às mudanças. O mundo sempre foi um mundo de inovações. A Revolução Industrial foi uma grande inovação. O avião foi uma grande inovação. A diferença é que as inovações mudavam lentamente o mundo. Hoje, as inovações mudam às vezes em meses. E pós-início da pandemia, isso acelerou muito. Existem estudos que algumas áreas fizeram na pandemia, em um ano e meio de pandemia, o que iam fazer em 6, 7 anos.
Quantas pessoas aqui hoje fazem reuniões virtuais? Praticamente todo mundo, não precisa responder. Quantas faziam reuniões virtuais? Provavelmente pouquíssimas. Eu tenho um curso de síndico profissional há 12 anos, que foi uma inovação disruptiva, foi o primeiro curso de síndico profissional do Brasil. E lá atrás, a gente lançou esse curso, queriam me internar no hospício, não deixei, mas depois queriam me internar quando foi a questão da certificação, porque também é uma inovação disruptiva. Mas a questão é, eu tinha que viajar o Brasil inteiro. A gente fazia turma em Florianópolis, a gente fazia turma em Curitiba, fazia turma em Aracaju, e aí era um... Cara, eu tinha meu filho de 3 anos que ele não aguentava mais, ele dava soco no celular quando ele me via viajando. E aí eu falava, tá difícil, porque eu quero fazer isso, mas eu queria vender o virtual. E eu tinha, em parceria com o Júlio, um curso virtual que era bem vendido, mas era assim, quem comprava um curso virtual era algo menos valoroso, né? Você comprava, até vou fazer o virtual, mas beleza, o virtual para dar conta. Agora, a gente faz o nosso curso virtual, ao vivo, presencial, que o Roberto estava lá, tira a dúvida, levanta. Eu dou aula com uma tela desse tamanho na minha frente, olhando a cara de todo mundo. Eu sei como é a casa do Roberto. Eu invadi a casa dele. E não só a dele, invado a casa de todo mundo. Uns estão com os filhos, outros com os gatos, outro assiste a aula tomando água, outro tomando vinho. Os que tomam vinho são os que mais gostam da minha aula. É verdade. Brincadeiras à parte, é isso que nós temos que nos tornar. Camaleões. A gente até pode ter ideias brilhantes. Eu considero que eu tive muito boas ideias na minha carreira profissional. Então, eu considero que lançar um curso de síndico profissional foi uma ideia que deu certo, uma ideia muito boa. Mas, uma ideia boa, primeiro, não é fácil de ter. Primeiro, você erra em várias ideias. Eu podia sentar aqui para vocês, literalmente sentar e contar os erros que eu tive. Eu lancei um site para condomínio uma vez, chamava Economize Condomínio. Não vou ficar contando por que deu errado, mas deu errado. Eu tenho outros erros que eu conto. Um dia eu estava dando aula em Curitiba, e um síndico falou assim, eu era mais novo, né? Agora já... Antigamente eu ia nas reuniões e perguntava, nossa, quantos anos você tem? Agora já perguntou, oi, tudo bem? Quantos filhos você tem? Seus filhos já são grandes? Estão na faculdade? Eu vi que eu envelheci, mas tudo bem, nós envelhecemos, não tem jeito. Um rapaz levantou a mão e falou, meu amigo, não me chamou de meu amigo, falou, professor, você vem aqui, viaja e fala tudo que tem que ser feito, faz isso, faz assim, faz assado, quer dizer que você sabe tudo. Eu falei, não, mas se você quiser que eu conte tudo que eu errei, eu acho que você não vai acrescentar muito para você. Então, a gente conta as coisas que a gente acertou. E o que eu digo que eu mais acertei na minha vida foi ser um camaleão. Quando eu lancei o curso de síndico profissional da Gabor, foi muito difícil dar certo. A ideia foi boa, mas eu tive que insistir igual um filho da mãe. Porque eu tive que ir atrás, tive que botar um preço barato, tive que arrumar parceiro, tive que fazer propaganda. Eu não ganhava R$1, eu reinvestia. Eu demorei uns 5 anos para ter lucro com esse produto. Aí tem uns filhos da mãe que falam assim, você deu sorte, né? Esse mercado de síndico agora está maravilhoso, né? Deu uma bela sorte. Eu tenho vontade de chamar de filha da puta. Eu não vou falar isso porque eu estou com o microfone e não falaria isso com o microfone na mão, mas é o que eu tenho vontade. É verdade, essa vontade que eu tenho, porque é difícil. Porque os caras falam, deu sorte. A ideia em si é uma parte do sucesso. Porque você tem que ter a ideia e insistir muito nessa ideia para dar certo. Porque por melhor que seja a ideia, eu tenho certeza que quando o Steve Jobs chegou com a ideia do smartphone, o pessoal, mas como assim? O pessoal prefere no laptop, não sei o quê, isso aqui não vai dar certo. Aí o cara insistiu, deu certo. Se ele tivesse vivo hoje, o Steve Jobs, deu sorte, hein? O pessoal agora está focado em... mas é isso que acontece. E por que eu falo que o que mais dá certo é isso aqui? Porque no meio de um curso que estava dando super certo, eu quero contar um pouco da minha vivência, no meio de um curso que a gente fazia em 11 cidades do Brasil, e estava dando muito certo, estava estourando, a gente tinha proposta para todas as cidades, veio a... E aí eu tinha um evento presencial vendido, assim como o meu amigo Júlio, que também tentou pular da ponte e não conseguiu, ele tinha um evento lá que transformou totalmente virtual. Brincadeiras à parte, é uma loucura,
Porque era um evento, como era o primeiro, né? Ou o segundo? Acho que o terceiro. Era o terceiro evento, ele estava tudo certo, de repente, assim... E por que dá desespero? Porque a receita da minha empresa, todo mundo pediu dinheiro de volta, e a receita da minha empresa que eu tinha para 3 meses acabou. Em 1 semana. E aí eu falo, por que a gente foi camaleão? Porque em 2 semanas a gente lançou o curso Síndico Profissional, a gente chamou de maneira em marketing, de marqueteiramente falando, a gente chamou de presencial virtual. Porque era presencial, porque era sala de aula dentro da nossa... a gente dentro de vocês, dentro da sala de aula, e a gente dentro da casa de vocês. E isso me fez dar o maior pulo que eu tive em questões profissionais. E a prova da certificação Síndico 5 Estrelas acontecia no Rio de Janeiro, em São Paulo e... Mentira. São Paulo, Brasília e Florianópolis. Agora ela é virtual. Ela acontece em qualquer lugar do Brasil. Tem gente que faz em Manaus, tem gente que faz em Floripa, tem gente que faz em qualquer cidade do Brasil. Ah, Ricardo, é fácil fazer essa adaptação? Não, é muito difícil. Deu erro, a primeira prova deu um monte de erro, a segunda... Hoje estamos no quarto ciclo, já não dá mais erro no sistema. Mas é assim, as coisas têm que ser insistidas, né? A gente tem que lançar, a gente tem que se aperfeiçoar e a gente tem que se adaptar. Eu não sei se alguém aqui gosta, e para mim, quando a gente fala de qualificação, eu falei que eu gosto do Kindle, né, que é meu melhor amigo, que eu leio toda noite antes de dormir. Exceção quando eu estou bêbado. Isso acontece no máximo 5 vezes por semana, brincadeira. Não bebo muito, gosto só de cerveja, bebo um pouquinho de vez em quando de final de semana. Mas o que eu gosto de ler é filosofia. E filosofia explica o ser humano. E como a gente fala, como as meninas aqui, as 4 meninas falaram, tecnologia só acontece com o ser humano. Não adianta você ter tecnologia se não tem um complemento do ser humano. E quando a gente fala de gestão, de síndico, de administradora, você pode ter a melhor tecnologia, mas não supre o olho no olho, o braço no braço. A gente é latino, né? A gente quer falar com as pessoas, a gente quer encostar nas pessoas. A gente quer trocar ideia, a gente quer trocar informação. É assim. O brasileiro é assim. Talvez em outro lugar da Europa seja diferente. Talvez na Alemanha possa ser que seja um pouco diferente. Aqui é assim. Então, nós temos que entender o ser humano. E como dizem os estoicos, não sei se alguém conhece os estoicos, vale a pena estudar, tem um livro que chama Ser Estoico, que é um livro espetacular, que fala do ser humano. E foi escrito pelas pessoas que nasceram um pouquinho antes. Não foi escrito, né? Estão escrevendo sobre as pessoas que falavam de filosofia um pouco antes de Jesus nascer e um pouco depois de Jesus nascer. A gente está falando de 2000 anos atrás. E se você lê o que eles falam, é a mesma coisa porcaria que nós somos. Porcaria no bom sentido ou no mau sentido, tanto faz. Talvez no bom e no mau sentido. Eles escreveram há 2000 anos atrás e é exatamente o que acontece hoje. Parece que eles estão nesse momento atual. E eles diziam uma coisa: não adianta a gente ficar perguntando os porquês, não adianta a gente ficar questionando por que acontecem as coisas. Senão, quando vier a pandemia, eu vou sentar e vou ficar pensando, por que veio a pandemia? O que será que está acontecendo? Não, nós temos que levantar e lidar com o que aconteceu. A pandemia veio, o pessoal pediu dinheiro de volta, como que eu vou me virar? E aí você se adapta. E nos condomínios é a mesma coisa. Vocês tiveram que fechar áreas comuns. Foram chamados, eu tenho certeza que por muitos de filhos da mãe. Na verdade não foi isso que vocês foram chamados, de outras coisas. Mas foi um momento que um monte de condômino que não entendia o que era condomínio, começou a entender o que é condomínio. Para eles, síndico, administradora, aqui é zelador, né? Também ou é zelador? E zelador eram a mesma porcaria. E aqui não tem bom sentido, porque é sempre no mau sentido, é a mesma porcaria. Tudo que dá errado é culpa desse pessoal aqui. Ah, é do síndico, do zelador, da administradora, tanto faz, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? E aí, quando fecharam as áreas comuns, o filho da puta tinha nome, síndico. Aí eles entenderam quem era o verdadeiro filho da puta da situação. Desculpe o palavreado, mas essa era a sensação que eles tinham. Porque uns te chamavam, vou falar de FDP, porque você fechava, e outros te chamavam porque você abria.
Então era impossível agradar. 50% ou 30% achava de uma coisa, então qualquer coisa que você fizesse para uma turma você era FDP. Mas isso foi bom. Bom. Tirando os que se mataram, tirando os que foram parar no hospício, tirando essa turma toda, para nós que resistimos, e aí falando em teoria da evolução, né, o que não nos mata vai nos fortalecendo, a gente ficou, os síndicos hoje, a grande maioria dos condôminos sabem o que o síndico faz, sabe o que a administradora faz, e tem uma noção maior. Então é importante que a gente saiba se adaptar. Como que a gente fechou as áreas comuns? Como foram feitas as reuniões? Ah, Ricardo, eu não sei fazer reunião virtual. Aprende. Eu não sei fazer reunião híbrida. Aprende. E como aprende? Estudando e fazendo. E vai errar. Eu falo no curso da Gabor, no curso que eu ministro, eu falo assim, síndico, eu tenho duas certezas na vida sobre o síndico. Uma é que ele vai morrer, como todo outro ser humano, e a outra é que ele vai errar. Síndico vai errar. Como qualquer gestor, ele erra. Quem toma a decisão, erra. A gente tem que pensar em duas coisas. Diminuir o volume de erro, então a gente tem que errar o mínimo possível, e a gente tem que corrigir o mais rápido possível quando a gente erra. Fechou a área comum, abre a área comum, errei. Levanta a mão, errei. E aí temos outras técnicas que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu olhar meu tempo aqui que eu vou me perdendo. Falei do Dirley, mas vou me empolgando também. Fogo. Não, estou em tempo. Qualquer coisa você me fala, tá? Vocês perceberam que a Tárcia está parecendo aquela ex-namorada do Neymar ou não? É verdade, como chama? Bruna Marquezine. É um elogio, tá? Eu sou casado, minha mulher deve estar com scooter em cima de mim. Minha mulher fez o seguinte questionamento quando eu vinha para cá. Eu chamei ela semana passada, falei que eu vou dar uma palestra em Natal. Não, eu falei que eu vou para Espírito Santo, para Vitória. E aí eu falei, vamos comigo para Vitória? Ela falou, vamos. Eu falei, então, a gente vai na sexta, curte, eu dou a palestra no sábado, daí a gente volta no domingo e tá, fechou, deixa as crianças com os avós e tal. Ela falou, mas por que para Porto Alegre não? Aí eu falei... como assim? Ela é estranho, né? Porto Alegre, não. Eu expliquei para ela, espero que eu tenha convencido. Eu não vou tirar uma foto com a Tárcia. Tô brincando. Cadê o namorado da Tárcia? Cadê? Levanta a mão aí que eu não sei quem é, não conheço. Bom, prazer. De qualquer jeito, prazer. É só um elogio. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Quem falou isso? Quem falou isso? Não, mentira, não foi ele. Todo mundo acha que foi ele, né? Mas não foi ele. Não foi ele, não. Na verdade, a teoria da evolução ele lançou em 1859, tá? E era, obviamente, sobre adaptação, né? Ele formatou uma teoria que esse cara aqui, ó, Leon, sei lá como fala o nome dele, Mageson, eles falando sobre a teoria do Darwin, em 63, 110 anos depois, aproximadamente, ele foi lá e ele soltou essa frase que para mim é espetacular e define tudo que é, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. Então a Gabor ali se adaptou em 2 semanas às mudanças e foram os 3 anos, 2 anos e meio que nós mais vendemos cursos na nossa história. Foi nossos melhores anos. O síndico profissional, eu conheço vários síndicos profissionais que na pandemia saltaram de 3 para 10, de 5 para 10, número de condomínios conseguiram, então se adaptaram ao momento que estão vivendo. Quais são as maiores inovações que aconteceram no mundo nos últimos tempos? Me ajudem, vai. Eu falei da portaria remota, que é no mundo segmento condominial. Falei do Kindle, assembleias virtuais.
TikTok, mas mudou. É uma inovação que mudou. Você viu? Outro dia eu recebi um negócio muito louco. Vou contar para vocês rapidinho. Olha que loucura essa teoria de conspiração. Alguém gosta de teoria de conspiração? Não, eu não gosto muito, mas eu ouvi essa. Diz, porque o TikTok é chinês, né? Dizem que os chineses, foi uma teoria que eu li nessas coisas loucas, mas vai saber, né? Dizem que os chineses eles criaram o TikTok e na China o TikTok só mostra coisa interessante. Coisa de cultura, coisa de aprendizado, é o que diz a matéria que eu li. E para o resto do mundo, principalmente para os Estados Unidos, eles lançaram só dancinhas, para deixar o povo idiotizado. E que a longo prazo eles querem idiotizar o resto do mundo e tornar o povo deles mais culto para prevalecer. É uma teoria da conspiração, não acredito muito, mas não deixa de ser interessante. Inovações. Uber. Eu vim de Uber para cá. Uma bela inovação. Outra inovação que tem a ver com o nosso segmento, que é os aluguéis por temporadas, né? Todo mundo usa aluguel por temporada, a gente está tendo Copa do Mundo, vai ter, o pessoal não pega mais hotel, pega aluguel por temporada. Que mais de inovação? Me ajudem, por favor. Netflix. Quando eu fiz faculdade, o professor falou assim, no futuro a televisão será on demand. Aí eu falei, professor, como assim on demand? Ele falou, você não vai mais esperar para ver a novela às 8 da noite. Você vai chegar em casa e vai colocar play na novela. Eu falei, mas como, professor? É 8 da noite que começa a novela. Não, vai ficar disponível através de... O que eu pensei? Que idiota. Isso não vai dar certo nunca. Hoje, eu nem tenho TV a cabo na minha casa. Eu só tenho o que eu achava que não ia acontecer. Aí quer dizer, não é que eu achei que não ia acontecer, eu nem entendi o que ele falou que ia acontecer. E hoje a gente só trabalha com Netflix, Globoplay e por aí vai. E no mercado condominial, eu acho que o prioritário são a questão da portaria remota, assembleia virtual, sistemas de assembleia virtuais, aplicativos, né? Hoje a gente tem aplicativos, sistemas, softwares para tudo, para segurança, eu vi aqui as meninas, a Liliane, acho que estava falando sobre LGPD, né? Cadê a Liliane? Estava aqui, acho que vocês falaram um pouquinho sobre LGPD. Tem aplicativo que você faz o LGPD do condomínio através do aplicativo. Tem uma empresa, já tem duas, na verdade, que você vai tirando a certificação. Inclusive, você pode tirar ISO 9001 pro condomínio e outras certificações via aplicativo. Tudo regularizado. Então, assim, tem um monte de coisa que vai acontecendo, que vai inovando. O Odirley sempre traz as mirabolantes tecnologias. E eu falo sempre o seguinte, cara, no futuro a gente vai colocar no regimento interno como que a gente vai receber por drone a farmácia. Vai poder subir até o andar ou vai ter que ser lá embaixo? A pizza. Eu quero que suba até meu andar a pizza, seria ideal. Será que vai poder? Em Israel, em algumas fronteiras, eles usam drone com arma. E com voz, ele vem até o cara e fala, o que você está fazendo aqui? Ah, não é, ou você vai embora ou você vai ser abatido. Com arma, drone com arma. Uma coisa louca, conversa com ele por computador. Eles fazem isso na fronteira de Israel. Estados Unidos faz ataque por drone, né? Teve um ataque que matou recentemente um terrorista, que foi por drone, que estava lá em não sei aonde, não dá nem para ver o drone. Então, assim, as coisas estão mudando rapidamente. E no segmento condominial, a mesma coisa. E aí, falando sobre inovação, tem uma lei de 2004, essa lei já foi alterada depois, mas ela fala sobre o que é inovação na tecnologia. E é uma lei que eu peguei o texto que eu achei muito interessante, que é o seguinte, a inovação é introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produtos, serviços ou processos já existentes que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade e desempenho. Resumindo, ou algo novo ou algo que melhore serviço, processo ou produto. Resumindo, é isso. Isso é inovação. Sempre nós vivemos pela inovação. A diferença é que a inovação acontecia a cada X anos. Hoje acontece a cada X segundos. Tem pessoas querendo o tempo todo, empresas, fazer a inovação. Existem dois padrões de inovação, eu já falei um pouco sobre isso. O primeiro é incremental,
ele melhora e acontece aos poucos, então você vai vendo aos poucos a melhoria. Então a administração condominial, ela foi melhorando aos poucos, né? Não teve uma grande disruptura na administração condominial. Tentaram, teve uma empresa que chamava Lar App. Alguém conheceu ou não? Já viram essa empresa, Lar App? Era uma startup de uns meninos de Curitiba que foram para São Paulo. O Júlio conheceu. E eles lançaram uma administradora virtual, com conceito de administradora virtual. Era uma inovação totalmente disruptiva. Não deu certo. Depois de alguns anos, 3, 4, eles arrecadaram alguns milhões. Eles fizeram uma nota que eles estavam saindo do mercado porque o mercado condominial era muito complexo para o que eles estavam tentando oferecer. Eu não acho, na verdade, que é muito complexo. Na minha visão, a administradora virtual, entre aspas, já acontece mais ou menos por algumas administradoras. Não com esse nome, mas já acontece com aquelas administradoras que trabalham mais em massa, com algum tipo de cliente. E eu só acho que talvez eles tentaram uma inovação muito, muito forte, disruptiva, e não fizeram por muito tempo e não se adaptaram tão fácil. Como eu falei, a ideia pode ser brilhante, pode ser ótima, mas se você não conseguir aplicar, insistir e romper as barreiras, ele não vai para frente. O síndico, ele tem que se adaptar às mudanças de forma rápida e constante, e ele precisa assimilar a cultura da mudança. Não é o síndico, é o profissional hoje em dia. Se o profissional, em qualquer área, ele não tiver assimilado a única coisa que se mantém intacta, a única coisa que não muda é a mudança. Sempre teremos mudança. É a única coisa que não vai mudar. Você tem que ter certeza que não vai mudar. Sempre teremos mudança. E cada vez mais rápida, cada vez mais a tecnologia mais rápido. Então, Ricardo, a gente está falando de saúde mental, foi falado aqui de saúde mental, as pessoas têm estafa. Eu tive uma estafa, contei aqui para uma síndica que eu estava conversando. Eu tive, para a Karine, eu tive uma estafa. Porque a gente começa a trabalhar tanto, e o WhatsApp, quer dizer, o e-mail, inovação disruptiva, o WhatsApp. O WhatsApp matou o e-mail praticamente, né? O e-mail hoje é coisa mais formal. O e-mail foi uma inovação disruptiva. Quando eu trabalhava na administradora, eu comecei trabalhando como gestor de compras, eu recebia as malas diretas por fax. Eu recebia por fax. Eu recebia os orçamentos por fax. Depois eu recebia por e-mail. Tinha um e-mail na empresa. O Paulinho, que era um funcionário, ele cuidava do e-mail da empresa. gk@gk.com.br. Os e-mails eram só com ele. Hoje, eu recebo praticamente tudo pelo WhatsApp. Envio tudo pelo WhatsApp. 10 minutos me deram. Tem que se adaptar à mudança disruptiva que veio de 10 minutos. Líderes são guias que dão suporte ao invés de ordens. E contribuem para que as pessoas estejam sempre preparadas para se adaptar aos novos cenários. Síndico é líder. Síndico é o topo de uma pirâmide. Não tem jeito. Quando você assume uma função de sindicatura, você é o líder daquela coletividade e o líder dos funcionários que trabalham naquela coletividade. Você muda a vida deles. Para melhor ou para pior. Outro dia eu vi uma reportagem de um síndico, e quantos síndicos profissionais começaram como funcionário condominial? Alguns. Ontem encerrou a carreira o Federer, alguém viu ou não? Foi lindo, né? O Nadal chorou mais que ele, parece. E é curioso, eu acho que ontem teve uma coisa muito interessante. Cara, todo mundo admira o Federer. Todos os companheiros que jogavam contra ele, rivais, admiram o cara e choraram mais do que ele, alguns. O cara marcou uma era e ele olhou para trás e ele fez assim, tudo que ele fez de maneira ética valeu a pena. Né? Eu acho que isso é um exemplo para a gente. E quando eu vejo aqui, as meninas estavam falando sobre administradora de condomínios, né? Eu não conheço a realidade das administradoras de condomínio de Porto Alegre. E eu não conheço a realidade dos síndicos profissionais de Porto Alegre. Mas eu conheço a realidade de vários síndicos profissionais e de várias administradoras de várias cidades, inclusive da cidade onde eu moro. Eu vou te falar que a maioria não é rival. A maioria é inimigo. E é tiro no pé. Quanto que eles estão pagando? 2.000, eu faço por 1.500.
Ah, 1.500 faço por 1.000. Eu te pago para você deixar eu trabalhar no seu condomínio. 6 meses de cortesia, você está pagando, né? Então, assim, e não é só o nosso mercado, gente. Esses são todos os mercados. E como que a gente tem que se diferenciar? Pela qualidade. A gente não tem que vender um preço. Eu acho triste vender um preço. Óbvio que tudo tem um valor, mas é um valor, uma valorização. Quanto vale esse serviço? Ah, o síndico cobra 2.000, o outro cobra 1.000. Quando você tem um problema médico, você vai pelo preço também? Oh, esse médico cobra 50, esse aqui está 1.500. É o zelador do meu prédio que viu um curso online. Vai lá no zelador e pede para ele fazer uma cirurgia no seu coração. Nós temos que nos diferenciar pela qualidade. E os empresários brasileiros, muitas vezes, dão tiro no pé. Porque as administradoras, meu pai conta, eu não peguei isso, elas cobravam em torno lá em São Paulo de 6% da arrecadação ordinária. Quem tem administrador aqui, 6%, acho que vocês estariam com uma Ferrari aí na porta e eu também. A nossa média é muito mais baixa do que isso. E lá em São Paulo, uma época, eles se reuniram numa associação e falaram, não vamos cobrar menos do que isso, fechou? E os caras que falaram isso começaram a cobrar menos. E cresceram. E aí, a margem de lucro de todo mundo diminui. Se os síndicos profissionais, que ganham muito bem, começarem a baixar e entrar com todo o respeito às garotas de programa, entrar na prostituição, ou os garotos de programa, que é digno, mas para a gente a prostituição não é algo salutar. Porque daqui a pouco, você que tem 10 condomínios e ganha 30 mil, você vai ter 30 condomínios e ganhar 10 mil. É o que vai acontecer. E nós damos tiros no pé. E muitas vezes, nós falamos bonito, não estou dizendo aqui que eu não conheço vocês, eu tenho certeza que não é isso, mas muitas vezes eu vejo pessoas falando bonito e chega no canto e fala, mas quanto você quer? Vamos diminuir aí? Porque uma coisa é o público, a gente falar publicamente. E falar bonito publicamente, qualquer um pode falar, é só se preparar. Mas a gente tem que ter, atrás das câmeras, as nossas atitudes. Eu acho que isso é o mais importante. E a gente pode ter um mercado melhor. E quando eu tenho lá, e quem já foi nos meus eventos do Síndico 5 Estrelas, e a Nara sempre vai, eu falo muito sobre isso. Sobre a gente se fortalecer, sobre a gente fazer parceria, sobre perder e dane-se por preço. Daqui a pouco você volta porque você tem uma qualidade melhor. Então, se a gente pensar no hoje só, a gente mata o amanhã. Então, a gente tem que tentar se unir. Quanto melhores síndicos, administradoras, se realmente as 3 administradoras que estiverem aqui forem éticas e conseguirem se abraçar e se suportar que eu digo um dar suporte ao outro, e perder condomínio um para o outro, mas de maneira digna, pelo valor digno, todo mundo vai sair ganhando. Então, é importante que a gente tenha também uma forma de liderança coach. Que a gente consiga chegar para os nossos parceiros, que a gente consiga chegar para os nossos funcionários, que a gente consiga mudar a característica, que a gente seja um líder técnico, que a gente consiga inspirar pessoas. Para mim, trabalhar no segmento condominial, eu sempre fui um cara idealista, mas eu tenho um pouco de nojo da política brasileira. Na verdade, tenho muito nojo da política brasileira. Na verdade, eu não gosto de nenhum político brasileiro. Na verdade, o que tem de filha da puta na política brasileira é absurdo. Mas tirando esse papo de filha, desculpa o palavreado, eu fico um pouco nervoso, aonde que eu poderia fazer a diferença na minha vida? É trabalhando com condomínios, porque se eu conseguir fazer que 20 síndicos profissionais sejam mais capacitados, mais éticos, não ganhem bola, eu estou mudando a vida de, sei lá, 20 mil pessoas. Então, ser síndico é poder mudar a vida dessas pessoas. É poder mudar a vida de um funcionário que entra como faxineiro no seu condomínio e que pode sair daqui 10 anos com uma profissão. Você pode incentivar ele a estudar, a ler. Como eu já vi isso dentro das administradoras. Esqueci o nome dela de novo, eu sou péssimo para nome. A Andrea falou que ela conversa, ela inspira muito e valoriza muito os funcionários. Eu tenho vários gerentes condominiais que começaram como estagiários na administradora do meu pai. Eu tenho um que chama Rod Stewart. Quem gosta de rock, ele chama Rod Stewart. É verdade. É um dos melhores gerentes que tem.
Ele começou com 16 anos como estagiário, eu falo que ele não sabia nem andar direito. E hoje ele é um baita gerente de condomínios. Faça mais perguntas do que ofereça respostas. Ouça mais a opinião dos outros do que impõe a sua. Quando a gente fala, a gente não aprende nada. Quando a gente ouve, a gente aprende, às vezes, o que não fazer, né? Se você ouve um palestrante falar um monte de besteira, se você acha que eu falei besteira, pelo menos você faz diferente do que eu estou falando. Você está aprendendo alguma coisa. A gente aprende também pelo erro. E quando é condomínio, não é a nossa opinião que tem que valer. É a opinião da maioria daquela coletividade. Então, a gente tem que ouvir. E aí, as pessoas, estou finalizando, tá? As pessoas não podem ser o que não podem ver. Não adianta o Ricardo falar bonito, falar que tem uma ideologia, que quer fazer diferente, se ele se comportar de maneira diferente. As pessoas, como os filhos de vocês, como os nossos filhos, elas seguem o exemplo do que elas estão vendo. Não adianta o Ricardo falar de ética e estar ali no canto pedindo uma propina. Então, nós temos que ser a diferença. O life learning precisa ser uma diretriz. Não basta apenas se capacitar como líder, mas entender as mudanças que o mundo está passando, como elas afetam o mercado, o negócio e até a própria carreira. Ser síndico, ser um bom síndico, é entender o mundo, é entender as pessoas, é entender o que a gente está passando. A pandemia foi diferente de quando não tinha pandemia. E o síndico do futuro? Eu quero mais 2 minutos para falar, prometo que eu vou acabar em 2 minutos. O síndico do futuro. Eu discordo um pouco, não sei quem falou, acho que as 3 falaram, na verdade. Desculpa a minha opinião, mas eu discordo. Eu concordo que nesse momento ainda existe aquele senhor de 80 anos que é síndico. Mas eu acho que daqui a 10 anos, eu acredito, não vai ter mais. Isso ainda é o resto de uma era, de uma geração que ainda é o finalzinho. Daqui para frente, eu duvido, acho raramente vai acontecer. Raramente você vai ter um síndico despreparado. Ele pode ser um síndico voluntário. Ele pode ser um síndico orgânico. Mas um médico voluntário, quando ele vai para a guerra, eu não posso ser médico voluntário na guerra, eu não sou médico. Não vai poder ser um síndico que não conhece. O síndico do futuro é aquele com conhecimento, é aquele com ética e é aquele com propósito. E o que eu tenho para falar para vocês é assim, muito do que a gente vê hoje, muitos síndicos que têm sucesso hoje, muitos palestrantes que têm sucesso hoje, muitas administradoras que têm sucesso hoje não vão ter amanhã porque não têm essas características. Então, que sejamos o que teremos sucesso amanhã. Que consigamos fazer a diferença para o futuro. E foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma selfie para provar para minha mulher que eu estava dando palestra e eu não estava visitando a cidade. Cadê vocês aí no fundo? Levanta a mão, por favor. Ricardo, pessoal, muito obrigado. Obrigada pela participação. A seu síndico quer te presentear com uma placa. He's on the road.